É como se fosse um grito de guerra. E então eu fiz isso. E nesse evento eu passei a ser o Ki-Man. Ki-Man para ali, Ki-Man para ali. Às vezes estava na casa de banho e aparecia alguém a falar em Ki e comecei a ser conhecido. E no panorama dos Estados Unidos, nos vários eventos, as pessoas achavam piada. Ainda por cima era um europeu, um português lá perdido, que estava no meio dos americanos todos, com estas coisas e um bocadinho fora da caixa. Se eu tivesse me recordado o que funcionou lá atrás, porque eu fui escoteiro, os escoteiros é comunidade, não é? O escoteiro é mesmo comunidade. E aprendi muito com a sendo escoteiro. Fui escoteiro durante 10 anos e aprendi muito lá. Depois nas artes marciais. Nas artes marciais tem comunidades muito fortes, mesmo muito fortes. E mais quando comecei no meio digital com a exposição, mais ainda eu percebi que era importante um fio condutor, era importante uma marca que estivesse ligado à personalidade e que fosse uma marca guarda-chuva. Ou seja, havia a marca pessoal, que é Ricardo Teixeira, e teria que haver uma marca guarda-chuva que fosse paralela e que, de certo modo, também crescesse paralelamente. Mais uma fórmula do sucesso, mais um convidado de excelência. Vocês já sabem que aqui só trazemos os melhores. E hoje temos mais um para fazer parte do painel. Mas Bruno, apresenta-nos então o nosso convidado. Hoje temos connosco o Ricardo Teixeira. O Ricardo é de formação base em Ciências da Computação, mas é um as no marketing digital. Conhecido como Samurai, é um empreendedor há mais de 30 anos e passou a meta de mais de 30 milhões em vendas online com a sua orientação. Ricardo, obrigado por estares aqui connosco e diz-me como é que criar uma comunidade forte faz parte da fórmula do sucesso. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu sou sincero, não sei porque eu não aceito muitos convites, porque tenho uma vida pessoal muito intensa. Sou pai de um casal de gêmeos que, muito provavelmente, antes de irem deitar, vão passar por aqui. E, portanto, normalmente não aceito, mas não sei porquê. Disse, epá, boa onda, etc. Portanto, vamos embora. E então, cá estou. Olha, comunidade. Comunidade para mim, é das coisas mais importantes que pode haver. E tenho muita pena de não ter percebido isto mais cedo. Porque nestes já 30 anos de empreendedor, eu se tivesse percebido isso há 25 anos, se calhar estaria num sítio completamente diferente. E há uma frase de um senhor chamado Jeff Walker, que é muito conhecido no meio digital, e é um amigo, mentor e também parceiro de negócios, e que ele diz: as pessoas vêm pelo produto, mas ficam pela comunidade. E realmente, quando nós temos uma comunidade forte, independentemente do produto, até o produto às vezes pode ser, se calhar, é óbvio que nós devemos procurar que o produto seja muito bom, mas mesmo que o produto seja menos bom do que noutros lados, a comunidade vai fazer com que as pessoas fiquem. E isso, por exemplo, é um dos grandes segredos na área do software. Pessoas como, sei lá, o Russell Brunson, que tem o ClickFunnels. O ClickFunnels, hoje em dia, provavelmente não é a melhor ferramenta de funis, mas continua a ser a pessoa que retém mais, porque devido à forte comunidade que tem. E, portanto, esse foi logo um objetivo desde o início, quando eu comecei a perceber que realmente a comunidade era importante, eu comecei a fazer isso. E já agora, só para fechar a pergunta, eu já conhecia estas coisas da comunidade. Só que às vezes nós sabemos uma coisa e esquecemos e depois é que lembramos mais à frente e dizemos, meu Deus, se eu soubesse, se eu tivesse me recordado o que funcionou lá atrás, porque eu fui escoteiro, os escoteiros é comunidade, não é? O escoteiro é mesmo comunidade. E aprendi muito com a sendo escoteiro. Fui escoteiro durante 10 anos e aprendi muito lá. Depois nas artes marciais tem comunidades muito fortes, mesmo muito fortes. Mais uma vez, foi devido a uma comunidade que depois levou-me a ser um atleta de alta competição, atingindo títulos mundiais. E, e fruto da comunidade, ou seja, nada mais, sozinho, era impossível ter chegado em algumas coisas que eu cheguei. Ok, então eu acho que já percebo aqui a origem dos nomes e da pergunta que eu ia te fazer agora, que é de onde é que tinha aparecido o nome Samurai e porque é que tu te denominavas assim. E depois, como é que isso se liga à tua presença no marketing digital? Porque tem aqui uma história de correlação, não é? É verdade, sim. Olha, Samurai vem porque eu era um atleta na alta competição, quando fazia competições de karatê, eu era normalmente a pessoa com o peso mais leve da seleção, mas era a pessoa que saltava lá para o meio e pronto, e às vezes fazia as coisas acontecer. E isso levou-me a que eu começasse a ficar com um nickname de samurai, ou seja, as pessoas diziam, este tipo é um samurai, este tipo é um samurai, e começou a ficar. E depois, nessa altura, digamos que nós encaixamos o nome, não é? Encaixamos o nome e começamos. Damos o nome. E depois comecei a colocar isso nos meus nicknames. Mas
Mas acho que é muito raro, muito raro ouvirem um vídeo meu a dizer samurai, auto e titular-me um samurai. Acho que é mesmo muito raro. Agora, nos nicknames tem e muitas vezes tratam-me por isso. Claro que as artes marciais têm um papel muito forte na minha vida. Eu faço artes marciais desde os 9 anos de idade, comecei com judo, depois fiz karatê, kendo, enfim, fiz muitas coisas. Um, e, como é óbvio, eu trago toda essa filosofia para dentro do meu meio de empreendedor. E mais quando comecei no meio digital com a exposição, mais ainda eu percebi que era importante um fio condutor, era importante uma marca que tivesse ligado à personalidade e que fosse uma marca guarda-chuva. Ou seja, havia a marca pessoal, que é Ricardo Teixeira, e teria que haver uma marca guarda-chuva que fosse paralela e que, de certo modo, também crescesse paralelamente. E é assim que nasce a palavra Kiai, porque Kiai é uma palavra japonesa, sobretudo das artes marciais japonesas. Ki quer dizer energia, Ai quer dizer foco. E, e em 2016, eu estava num evento nos Estados Unidos e chamaram-me ao palco. E eu fui ao palco e pediram-me para eu fazer algo que entusiasmasse, digamos, as pessoas. E uma das coisas que eu fiz foi Kiai. E Kiai não é mais que um grito de guerra, vá, traduzindo assim de forma muito simples. É demasiado simples, mas para toda a gente perceber. É como se fosse um grito de guerra. E então eu fiz isso. E nesse evento eu passei a ser o Kiai Man. Kiai Man para ali, Kiai Man para ali. Às vezes estava na casa de banho e aparecia alguém a falar em Kiai e comecei a ser conhecido. E no panorama dos Estados Unidos, nos vários eventos, as pessoas achavam piada, ainda por cima era um europeu, um português lá perdido, que estava no meio dos americanos todos, com estas coisas e um bocadinho fora da caixa, e comecei a ser conhecido. Então essa palavra começou a crescer e eu percebi que realmente era uma marca que podia crescer cada vez mais. E então assim foi. Assim, desde então começámos a crescer e agora é que é para aqui, que é para lá. E não te interrompendo, só para seguir aqui o fio condutor e passo-te já a próxima Força. pergunta. Como é que vens do Ciências da Computação e depois entras neste mundo do marketing digital? Como é que isto acontece, esta transição, e vens até aqui onde encontras este QA e todo este processo todo? Sim, sim. Olha, na verdade não há grande transição. As pessoas aqui acham que há transição, mas não. O marketing nasce por uma paixão. Eu sempre gostei de marketing. Quando dava aulas de karatê, eu cheguei a ter um dos maiores dojos em Portugal, com mais de 400 alunos, e fruto de estudar e começar a estudar marketing e perceber como é que eu podia chegar mais a pessoas. Mesmo a forma como nós fazíamos demonstrações de karatê, nessa altura já era muito diferente. Fazíamos de uma forma muito diferente, fazíamos de uma forma ahm, que as escolas não faziam, e isso atraía muitas pessoas. Então comecei a perceber que realmente, e na altura, digamos que eu não sabia o que era marketing e sobretudo digital, essas coisas, não sabia o que era, mas percebia, até pelo meu mestre da altura, que é o Pedro Choi, e o Pedro Choi já me falava muito em marketing, que era importante ter marketing. E na altura já se falava muito, olha, nós temos que dar às pessoas aquilo que elas querem e depois damos o que elas precisam. Já era uma frase muito utilizada no meio do karatê. E hoje em dia é uma frase muito utilizada no meio digital, principalmente quem vende infoprodutos, mentorias, etc., fala muito assim. E é curioso, porque eu já tenho 52 anos, já passei por muitos ciclos, e é interessante ver coisas que às vezes as pessoas voltam a falar, coisas que eu ouvia nos anos 80. Um, e isso é mesmo muito interessante. E pronto, olha, e assim, estamos em força, e esta passagem para o meio digital era o que eu estava a dizer, não foi propriamente uma passagem porque eu sempre fui programador. Eu, quando tinha 9 anos de idade, descobri um computador chamado Spectrum, se calhar alguns de vocês não sabem, mas tinha 48K de memória e eu comecei a programar nisso. E então comecei a fazer um percurso paralelamente às artes marciais, comecei a fazer um percurso de informática, a fazer programação, e depois entrei em ciências de computação no ramo das matemáticas, fui programador no Instituto Nacional de Estatística, montei as minhas próprias empresas, comecei a fazer software e mais uma vez o marketing surge com esta paixão porque é uma ferramenta para nós chegarmos a mais lugar. Eu, quando ouço alguém a dizer que faz marketing, eu arrepio-me o cabelo mesmo não tendo. Porque marketing é apenas um meio para chegar a algum sítio. Não é a ferramenta, não é aquilo que se vende, não é aquilo que se vende. Pode ser o serviço
de marketing, mas marketing em si não. E, portanto, o marketing surge para nós chegarmos a mais pessoas. E hoje em dia, mesmo com as nossas mentorias e programas que há, etc., são um meio também para as pessoas utilizarem também depois os nossos softwares. Portanto, está tudo interligado. E é muito interessante tu partilhares isto porque acabaste por passar aqui e tu disseste uma frase que eu gosto muito ou que eu gostei, que é eu passei aqui por muitos ciclos. Significa que já viste muitas coisas, já testaste muitas coisas. Yeah. Tens aqui a disciplina das artes marciais, sem dúvida nenhuma, que é algo que transparece também na tua forma de falar e que se vê aqui que tu aplicas porque tu começaste por dizer que eu não saio muito da minha bolha ou eu tenho aqui alguma foco naquilo que faço, da palavra que há também, a energia e o foco. Eu acho que isso é um ponto que consegues desmistificar trazendo e dizendo que o marketing pode potenciar qualquer coisa, desde quando tinhas um dojo com muitos alunos até com aquilo que fazes hoje em dia, com as tuas mentorias e tudo mais. Mas houve uma coisa tua que me chamou particularmente a atenção e eu acho que isto é importante e pela dinâmica que estás a passar, eu acho que vou gostar de ouvir a tua explicação, que tu tens algo que é um e-book que são 5 passos para venderes a tua experiência e paixão e viveres disso. Eu acho que isso é muito importante para quem nos ouve e acho que gostava, ou não é, acho, eu tenho a certeza que gostava de ouvir a tua explicação disso aqui, porque muitas das vezes as pessoas estão paradas têm capacidade, têm paixão, têm skills, têm valências, mas não têm se calhar uma ferramenta como o marketing, ou uma força, ou uma disciplina como as artes marciais para avançar e atingir o objetivo. E gostava que comentasses isso. Olha, é verdade. Eu já passei por muitos ciclos, com altos e baixos, que fazem parte. E há uma coisa que eu gosto muito e que tenho estudado ao longo do tempo, e nas artes marciais, eu vou lá sempre bater, nós desenvolvemos muito, que é o estudo de desenvolvimento humano, comportamento humano. E marketing não é mais do que nós estudarmos o comportamento humano e levarmos de forma íntegra a fazer com que as pessoas façam algo. Acontece que existe um provérbio que diz que nós podemos levar, podemos chamar a vaca, o touro, o camelo, o cavalo à água, mas depois é ele que tem que beber. E isso acontece muito com as pessoas, que é muitas vezes as pessoas têm essa paixão, desejam, mas não têm fome. São duas coisas diferentes. Elas desejam, mas não têm fome, não é algo que é um fator diferenciador para a vida delas. Ou pelo menos ainda não é, ou ainda não deu o clique. E por isso não fazem aquilo que tem que ser feito. Porque há uma pergunta que costumam fazer sempre quando nós fazemos a venda dos nossos produtos, que é, qual é a percentagem de pessoas que têm sucesso? E eu digo sempre, 100%. E as pessoas ficam sempre, 100% como? É impossível. Não é impossível. 100% das pessoas que fazem. Agora, nem todas as pessoas fazem. Todas as pessoas que compram fazem? Não, é mentira. Agora, as pessoas que fazem têm resultados, porque é impossível não ter resultados. Uma pessoa que faz um processo e nós andamos aqui, não inventámos a roda, ok? É óbvio que há coisas que são fruto do meu cunho pessoal, há coisas que são fruto da minha experiência, mas há coisas que nós não inventámos, não é? E muitas vezes, quando eu estou a ensinar algo que até aprendi de outra pessoa, eu dou o crédito a essa pessoa. E, e acontece muito, mas mesmo muito, as pessoas realmente têm uma paixão, têm algo que gostavam de fazer, gostavam de ter liberdade financeira, gostavam de ter liberdade geográfica, enfim, liberdade com quem querem trabalhar, escolher com quem querem trabalhar, mas não fazem o que tem que ser feito. E por isso é que eu gosto muito daquela frase, daquele slogan da Nike, que é Just Do It. E as pessoas muitas vezes não fazem. Porquê? Porque têm medo de falhar, porque têm medo de serem julgadas, porque têm medo se porventura tiver alguma exposição, têm medo de que as pessoas falam mal. É uma coisa natural que vai acontecer, não é? Vai acontecer. Os famosos haters vão sempre acontecer. E ainda bem que eles existem, que ajudam o algoritmo. Portanto, eu estimulo normalmente essas coisas. E esse é o principal ponto, esse é o principal ponto. As pessoas têm que fazer, porque quando fazem, têm um resultado. Pode não ser o resultado que esperam, mas tem um resultado. E esse resultado, depois de fazer aquilo que nós chamamos de um debrief, depois de analisarmos, resulta em experiência. Ora, essa experiência, depois acumulada, em que voltamos a fazer, vamos fazer melhor, porque temos já experiência. E o que acontece muitas vezes é que no início nós somos maus, ou muito maus. Depois passamos a ser maus. E fazemos tantas vezes que até passamos a ser razoáveis e eventualmente bons e depois atingimos excelência. E isso não acontece por mero acaso. Há pessoas que... Há aquela frase que nós precisamos de 10.000 horas para
para sermos mestres em alguma coisa, para dominarmos a coisa. A verdade é que 10 mil horas é para começar. 10 mil horas é para começar. Vocês sabem quantos socos é que nós fazemos num treino de karatê durante 1 hora e meia? Tem alguma ideia? Atire o Não tenho. número. Não tenho noção. Ok? Cerca de 2.500 socos. Então, isto para dominar algo que nós fazemos a desafio. Então, no marketing, é exatamente a mesma coisa. Se a gente queremos dominar a estratégia de webinar ou de lançamento, ou seja o que for, o que é que temos de fazer? Muitas vezes. Muitas vezes, como é óbvio, temos que perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, temos que dobrar essa inteligência, porque muitas das vezes a experiência, que as pessoas às vezes dizem assim, eu tenho já 10 anos de experiência disto. Não, se calhar tens 1 ano de experiência repetido 10 vezes. E isso é muito diferente. Grande frase. Olha, grande analogia, desculpa te interromper, mas isso é muito importante e eu e o Ruben falamos muito disso, mas acho que nunca tínhamos definido isto neste sentido, que é a pessoa não está a iterar nada, ela está a fazer, repete, 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 não está a ajustar. E isso é uma frase que deixo aqui aos nossos ouvintes e que reitero que é isso mesmo, ou seja, ela não tem 10 anos de experiência, tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes. Eu acho que isso é muito importante. Mas Ricardo, não interrompendo o teu raciocínio, eu passei umas frases, nem foi umas frases, acho que foi um podcast este final de semana em que falava propriamente isto, era um especialista também em marketing, num podcast até brasileiro, e ele falava que hoje em dia há uma maior dificuldade em mantermos alguma consistência de resultados, ou seja, e vai de encontro ao que tu estavas a falar de testar, iterar, melhorar, sou mau, passa a ser medíocre, passa a ser Sim, bom, porque também há um grande efeito de manada que hoje em dia se é verdade. repercute e que hoje um pastel de nata é muito bom e então eu invisto com a minha empresa em pastéis de nata e vou vender, mas amanhã passa a ser um pastel de feijão e depois eu tenho que comprar feijão e vender a nata e isto também, notas que isto dificulta aqui o trabalho hoje em dia, esta volatilidade da comunidade, nós começámos a falar por comunidade, a tua comunidade não muda, mas a comunidade geral, com alterações de A algoritmo, tendência. a Sim, tendência, tudo aquilo que acaba por as sim. trends que hoje já não é dois, não é? Mas que ouvimos falar, se também foi mais um ciclo que tiveste de aprendizagem ao longo destes 30 anos que tu tens, porque uma coisa é dizer assim, olha, comecei em marketing digital há 5 ou 10 anos, que é o que está agora na berra, mas tu já trazes aqui uma vivência longa e que consegues fazer aqui uma análise com algum Sim. espectro alargado. Olha, essa é uma pergunta bastante extensa. Porquê? Porque há uma coisa que nós dizemos sempre, e eu digo isso, que é nós, quando fazemos marketing, e, aliás, quando estamos nas empresas, há bases que nós não podemos esquecer. Há bases, há fundamentos, é como nas artes marciais, há a técnica base que nós temos que voltar sempre. Eu há bocado falava do soco, 2000 e tal soco, é um soco que se aprende quando nós somos cintos brancos e quando somos cintos negros continuamos a fazer o mesmo soco. Yeah. Um, e portanto, essa base é fundamental. E porquê é que eu digo isto? Há uma coisa que nós costumamos chamar avatar, vocês podem se calhar conhecer por persona, público-alvo, chamem-lhe o que quiser, que nós temos que continuamente estudar. E essa persona ou esse avatar muda muitas vezes, muda conforme o contexto económico, conforme o contexto social, conforme o contexto tecnológico, vários são os fatores que vão mudando. E nós temos de estar constantemente a procurar estudar esse avatar, porque ele, a forma como ele decide vai mudar. E quando nós não acompanhamos essa mudança, e mais, quando nós não antecipamos essa mudança, porque a antecipação é o poder supremo de qualquer empreendedor, quando nós antecipamos essas mudanças, é óbvio que conseguimos mantermos essa consistência de resultados. Porque é verdade, eu já vi muita gente a chegar e a desaparecer no digital. Muita gente. Ok? E algumas das pessoas que vocês conhecem, como o Neil Patel, o Jeff Walker, o Russell, são pessoas que estão cá há muitos anos. E a Yeah. vender o mesmo produto, principalmente o Jeff Walker. Ele vende exatamente o mesmo produto desde há 15 anos. Aliás, desde há 20 anos, desculpem, 20 anos. Ele faz 20 anos agora, em outubro, que vendeu o seu primeiro Product Launch Formula. Qual é o produto já agora? Product Launch Formula é o mesmo produto que o Érico Rocha no Brasil vende Yeah. e que outras pessoas licenciaram. E digamos que é a base de muitas pessoas que fazem as respectivas vendas. Sei lá, Dean Graziosi, Tony Robbins, Frank Kern, enfim, todos esses nomes que Yeah. estão grandes no mundo digital, fazem de alguma forma o lançamento que o Jeff Walker criou. Ele vende o mesmo produto desde há 20 anos, trabalha 2 dias por semana e faz essa vida. Agora,
efetivamente, há mudanças no mercado que era aquilo que eu estava a dizer, que quando nós não antecipamos, o produto deixa de funcionar. E por isso é que eu vejo muitas vezes pessoas, e às vezes até colegas até nacionais, que vendem uma coisa e passaram um ano estão a vender outra. Ok? Porque estão a procurar as tendências, mas isso faz com que depois não haja prova social. E eu acredito que a gente tem que ter consistência e sustentabilidade no tempo. Boa. Nós hoje em dia temos mais de 300 casos de estudo. Mais de 300 ou 14, 300 se não 400. Se somarmos também sei lá, os posts, os mails que nos enviam com os resultados, etc., provavelmente devemos ter 400, 500 resultados. Registados, que eu sei que tenho, devemos ter para aí 300. E torna-se difícil essa consistência. Como é óbvio, torna-se para nós sermos consistentes no tempo e sermos reconhecidos. E não é só isso. E alguém dizer assim, tu és um scammer ou tu não entregas resultado. É impossível. É impossível dizer, porque a essa altura, quando tu começas a apresentar resultados, começa a ser muito difícil Inventados, yeah. serem inventados. Aliás, no início havia pessoas que achavam que eu tinha atores pagos para darem testemunhos. É verdade. Cheguei a ouvir isso. E alguns desses que hoje em dia são nossos alunos. Não, mas vês, mas isso levanta aqui uma questão interessante, que é, criticaram-te por ser bom demais a tua oferta para eles acreditarem. Isso é uma objeção de compra. É Ou seja, tu tens verdade. uma oferta tão boa que lhes causa uma dor tão grande que É tu tens dois verdade. caminhos, ou criticas ou compras. Mas tu achas que aquilo é quase impossível de atingir o teu resultado, então tu criticas. E tu É. sabes que tu provavelmente tens mesmo muitos haters, principalmente pelos anúncios de YouTube que aparece quando estamos a ouvir uma música. Sim. Para a música e aparece Ricardo Teixeira no YouTube. Eu acho que toda a gente em Portugal te conhece, Ricardo. Pelo menos Já a me mim. aconteceu, deixa-me contar uma história muito rápida. Já me aconteceu, eu gosto muito de fazer massagem. Já me aconteceu estar a fazer massagem numa clínica, e, e ela tinha aquilo no YouTube, naquelas músicas de Zen, e de repente eu entro com publicidade e ela está a fazer massagem. Ela para, eu não tenho claramente. Ela parou as mãos, olhou assim para mim, olhou para o vídeo. Aí é brutal. Ou seja, provaste do teu próprio veneno ao vinho. Tu levaste. Foi um remarketing, foi um remarketing. Incrível, incrível. Ricardo, nesta fase do episódio eu tenho uma pergunta para te fazer incisiva que é: imagina que eu ouvi esta pergunta num podcast, isto não é crédito meu, já não consigo lembrar foi em qual é que eu ouvi, mas achei que podíamos trazer este episódio. Imagina que a tua vida estava a ser gravada pela Netflix. Qual é que Uhum. seria o título do filme? Que ai, que ai, isso aí não há volta a dar. Que ai. Uma palavra curta que significa muita coisa e que é a base daquilo que eu faço, porque muito daquilo que eu faço vem de energia, vem de aquilo que eu vos disse. Eu tenho 52 anos, mas eu tenho certeza que estou taco a taco com pessoas com 29 anos, portanto não tenho. E isso vem da minha energia, vem do facto, espero eu, preservar durante mais alguns anos, e essa energia ajuda-me a poder trabalhar aquilo que eu trabalho, a ter os eventos que tenho, a ter ainda, sei lá, comunicar com as pessoas como comunico, a fazer aquelas maluquices que às vezes faço no YouTube. Como é que Ah, cultivas essa energia? Se puderes partilhar. Cultivar no sentido é sim, exercício físico, é a parte mais espiritual, é o que é é uma que boa, fazes? é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Olha, primeiro é o fruto da primeira parte da minha vida. Ou seja, os meus primeiros 27 anos foram, de certa maneira, com algum cuidado, porque fui atleta de alta competição, não fumava, não bebia, não bebo café, e portanto sempre tive, de certo modo, bons vícios nesse aspecto, ok? Uhum. Isso ajudou-me, ou seja, isso foi, digamos, com um saldo bancário que eu acumulei, do ponto de vista de saúde, e que nos anos seguintes eu fui gastando, ok? Inclusive agora, este ano precisamente, eu iniciei um projeto de anti-aging, de anti-envelhecimento, e estou a preparar os próximos 60 anos. Ok? Se calhar vocês já estão a fazer contas de cabeça, mas já estou a preparar os próximos 60 anos. E então estou a fazer coisas hoje para que possa ter a melhor qualidade de vida. E vocês podem dizer assim, ok, mas define lá a qualidade de vida. Muito simples. Eu quero chegar aos 110 anos a conseguir fazer amor todos os dias. Portanto, essa é a minha definição de É qualidade. uma proposta de valor única ambiciosa. Exatamente. Há muita gente com 20 anos não faz, por isso. Exato. E portanto,
E eu sigo várias pessoas. Há um senhor que é tipo é o guru dos gurus dos gurus do anti-envelhecimento, que é o Brian Johnson. E o Brian Johnson, neste momento, envelhece 4 meses, ou seja, num ano, o corpo dele só envelhece 4 meses. Fruto de uma série de coisas. Pronto, então estou a preparar destes suplementos que eu tomo. Como é óbvio, por mais que a gente invente nesta coisa dos suplementos, etc., há 3 coisas que são basilares: dormir, comer e exercício. Esses são os 3 pontos-chave, ok? Há muita gente a inventar no bom sentido, muitos programas, muita coisa à volta destes 3 pontos, mas a verdade é que desde que a gente não tenha nenhum problema de saúde crónico, ou seja, for, são estes 3 pontos. É comer bem, dormir bem e bom exercício. A partir daqui, muita coisa pode acontecer. Claro que depois entramos na otimização, tal e qual como aos funis, não é? Mas assim entramos na otimização. E aí eu faço muita otimização. Tomo nada mais, creatina, vitamina D, faço essas coisas todas. Na nutrição, a Sandra Ribeiro, que é uma das minhas alunas e que é uma nutricionista impressionante, ajuda-me a ter uma melhor nutrição. Mas, digamos, sem entrar em grandes. Eu é que gosto destas coisas do biohacking. Eu utilizo o Oura para medir o meu sono, tenho o Muse para Experimenta fazer. o Whoop, se ainda não experimentaste, a Whoop também pode ser uma coisa boa a experimentares. Eu não gosto de relógios, normalmente, porque os Ah, relógios, ok. apesar de utilizar o iWatch, utilizo o iWatch para medir o exercício físico, mas os relógios fazem-me Eu alguma. fui atrás disso e desculpa ter interrompido porque o Diz isso. Ronaldo Cristiano comprou parte da empresa na altura e ele fez muita comparação direta entre o Oura Acredito. e a Whoop e optou por isso. E eu era para comprar até o Oura e depois optei pela Whoop e estava a dizer que podias não ter ainda, não ter Eu calhado já no fim, mas vi, eu já calhou. vi, eu Era já vi, só, mas estava a dizer porque podia ser algum add-on, mas sendo assim, esquece o que eu disse. eu já vi, mas continuo a preferir o Hora. Acho que o Hora tem Yeah. o software é melhor e Ok. o anel, se nós estudarmos do ponto de vista de ergonomia, o Sim, anel yeah, é isso sim. melhor do que o relógio. E eu, por exemplo, há pessoas que não conseguem dormir com o relógio. Eu sou uma delas. Eu não consigo Ok. dormir com o relógio. E, portanto, o Yeah. Hora permite-me isso. Depois tem várias coisas. Tenho o Muse, que me permite medir as coisas cerebrais, as ondas cerebrais. Tenho o Lumen, que mede o metabolismo. Enfim, faço assim alguns biohackings Ok. apenas. Quem me ouve parece que eu vivo numa bolha só a fazer as coisas, mas não, isto é tudo muito, Muito muito soft. superficial. E continuas a fazer exercício diariamente, é E isso? continuo a fazer exercício, sim. E imagina, um dia que não consigas cumprir isso e se causa-te alguma frustração ou nem por isso. Ansiedade. Muita, muita. Aliás, os últimos 2 anos foram terríveis para mim porque não consegui cumprir essa consistência que para mim era hábito. E Yeah. a razão é simples. 2 coisas. Primeiro, deixa-me fazer uma introdução primeiro a isto, que é, Força. todos vocês já ouviram, sei lá, coaches a falar sobre a rotina matinal, ok? Uhum. Eu próprio já falei muito sobre rotina matinal. E uma coisa que vou convidar vocês e as pessoas que estiverem a ouvir este podcast é, sempre que ouvirem uma pessoa falar de rotina matinal, que acorda de manhã, que faz meditação, que bebe água com limão, enfim, faz mil e uma coisas, ok? E eu já fiz essas coisas. Vocês vão me perguntar se porventura eles têm filhos. Porque essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Quando nós temos filhos, e a veio uma delas, olá, cuidado. Então vá, diz adeus. Diz tchau. Tiveste a pintar as unhas. Muito bem. Então vá. Bom Boa sono. noite. Tchau, tchau, boa noite. Também. Mas, ainda há vir outros. Que eles são gêmeos. Quando o pessoal faz essa questão das rotinas, é porque não tem miúdos pequeninos. Porque quando temos miúdos pequenos, a nossa rotina, a nossa forma de estar, não sei se vocês se têm, mas Ainda não, tudo ainda não. modifica. Tudo modifica. E nós não nos apercebemos o quão modifica. E, e para mim foi um impacto muito grande. Ou seja, nós tivemos gêmeos em 2018, eles nasceram em 2019, ainda por cima entra o Covid, 2020, 2021. Há bocado eu não referi, mas o Covid mudou literalmente a forma como as pessoas decidem. E isso teve muito impacto na rotina, na forma como eu fazia. Então, isso desregulou-me de alguma forma aquilo que eu estava habituado a fazer de forma autónoma. Eu deixei de ser autónomo porque tinha 2 catraios que me ocupavam 50% do tempo. E isso desregulariza completamente. Por outro lado, nos últimos 2 anos, já é público, eu entrei num processo de divórcio
E que também é um aspecto interessante do ponto de vista de empreendedorismo, porque nós sermos casados com a pessoa certa que está alinhado com os objetivos, nossos objetivos, é um fator altamente diferenciador para nós sermos grandes empreendedores, ok? Porque Ok. isso aí não há volta a dar. E esse processo também foi um processo emocional complicado, forte, mais forte do que eu pensava. Eu pensava que resistia a muita coisa, mas não. É um processo emocional muito forte que nos leva para caminhos que a gente não estava à espera. E de repente desregulei-me. E eu este ano, que este ano estou muito, muito centrado, e eu este ano disse, não, tenho que novamente voltar-me à minha rotina e percebi que sozinho, se calhar não ia ter a motivação necessária. Ou seja, podia fazer, mas não ia ter a motivação necessária. Então o que é que eu fiz? Matriculei-me no ginásio, vi quais eram as modalidades todas, que havia grupos, e comecei a ir às modalidades do grupo, porque assim é uma forma de ter uma pessoa ao lado, que está motivada, nós Boa. se não estivermos motivados, passamos a estar motivados, e foi assim que eu comecei novamente a entrar. Portanto, ou seja, entrando naquela questão da comunidade, o Yeah. ambiente ajuda. O E ambiente incrível essa parte da comunidade, tu disseste um ponto importante e interessante que foi uma das tuas alunas também te proporciona um serviço a ti. Yep. Eu acho que isso é uma das vantagens maiores e nós na Fórmula do Sucesso também estamos a procurar, ainda numa escala muito mais pequena, mas criar uma comunidade com o foco de trocar pensamento, não uma troca de serviço direta, que acaba por acontecer involuntariamente. É óbvio que cada é pessoa tem uma verdade. área de especialização e se eu for bom numa coisa que tu precisas, tu vais falar comigo porque já me conheces. Mas a questão de termos comunidade e podermos fazer aqui uma troca de pensamento, de ponto de vista, conseguirmos criar uma rede de conhecimento, para nós é o objetivo deste projeto, e já o dissemos publicamente também, o que nós queremos é pessoas que vêm ao podcast como tu e as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, possamos criar uma metodologia de troca de ideias, faseada, algo desse estilo, mas onde se possa crescer e aprender. E teres essa troca dentro da tua comunidade só te vai criar ainda uma comunidade mais forte. Ou seja, Sabes para que ti. ainda há um segundo nível da comunidade. Ainda há um segundo nível, que é uma coisa é comunidade, que é as pessoas. Para uma comunidade ser forte, é óbvio que tem que haver um líder. Não há hipótese. Tem que haver um líder que dê o exemplo, que tenha, enfim, faça as coisas todas. Uhum. Mas há um segundo nível de comunidade. E esse segundo nível chama-se Mastermind. E o Mastermind é uma comunidade diferente. É isso, no fundo, que vocês estão a dizer, ok? Aí sim, aí há uma partilha do conhecimento. Enquanto uma comunidade há um líder que dita as regras, porque eu na minha comunidade sou ditador. Sou chamado ditador benevolente, mas sou ditador. Ou seja, as regras são minhas, ponto final parágrafo. E se alguém não quer, está tudo bem, ok? A porta está aberta. Mas num mastermind funciona de forma diferente. Mastermind é algo que nós trocamos muitas experiências e em que o objetivo é realmente crescer em conjunto. Aliás, a propósito de Mastermind, e já agora a palavra Mastermind aparece no Pense e Fique Rico, no Think Grow Rich Uhum. do Napoleon Hill. Yep. E a propósito disso, e pensarmos em pensarmos de crescer a pizza em vez de andarmos a discutir fatias da pizza, eu convidei o Helder Ferreira e o Rui Pedro Alves. O Helder Ferreira é o CEO e fundador da maior cadeia de ginásios no país, o Fitness Up, e o Rui Pedro Alves, que tem o grupo da Rupial e que também tem muito sucesso, que vai fazer agora um exit do Invoice Express, um software. E então os três juntámos e estamos a criar um grupo de mastermind de empresas que querem atingir 1 bilhão. É uma outra escala de pensamento. Ou seja, quando nós falamos em atingir 1 bilhão, que nem pouco mais ou menos estou lá perto, mas a forma de pensamento e estarmos ao lado de mais 40 pessoas que pensam exatamente da mesma forma, é um ambiente completamente diferente, não é? É um ambiente completamente diferente. É como quando eu fiz o meu primeiro lançamento, os meus primeiros lançamentos que atingiram meio milhão de euros, em Portugal, a quem é que eu ia dirigir-me e dizer, eu fiz um lançamento de meio milhão de euros e ia ficar contente comigo? Não, primeiro ia-me chamar maluco. Segundo iam dizer que eu era mentiroso. Então, por isso é que eu estou em Masterminds nos Estados Unidos. Eu faço parte de Masterminds nos Estados Unidos e conheço pessoas como o Neil Patel, etc., onde falar disto é peanuts, não é? Deixa-me só fazer o. Ricardo, deixa-me só chamar Diz aqui à a vontade. atenção de um ponto interessante que estás a falar. Se quiserem e tiverem curiosidade de saber quem é que são estas pessoas que o Ricardo está a falar, podem ouvir também na Fórmula do Sucesso, porque nós já trouxemos cá o Rui Pedro Alves, do grupo Rui Pial. Foi inclusive um episódio que saiu há
relativamente 2 semanas. E com bastante sucesso, que o pessoal está a gostar bastante da postura Não, do o Rui. Rui é E como a fantástico. tua, ou seja, uma postura de transparência, eu acho que ainda não dissemos isso aqui, mas tanto o Rui como tu até agora foi uma postura de total transparência, de partilhar, de aprender. E Ruben, grande intervenção, porque acho que. E o Helder também já estamos a fechar com E ele. o Fica Elder aqui o esperamos spoiler. trazê-lo também a seguir a este episódio. Que o Porque Ricardo vai, o Ricardo vai fazer uma pressão para fechar uma data connosco. e O esperamos El- que o esta Helder, o Helder é, o Helder é muito boa onda. É das pessoas do panorama português, é uma das pessoas que mais me impressiona pela forma de estar dele e da forma de onde ele veio e da forma como ele pensa. E nós os três, eu convidei-os a fazermos isto, eles aceitaram prontamente e é interessante, nós os três complementamos muito. O Rui é claramente, ele é um empresário de cultura, ele adora cultura, adora equipas, adora toda essa parte e fez muitos laboratórios. O Helder é claramente um gestor, ele é aquela pessoa que vê o preço da BIC, ou o preço das canetas que as pessoas que os ginásios estão a utilizar. Ou seja, ele é muito metódico, muito. E eu sou artista, eu sou o especialista, sou aquela pessoa que, ok, trago as ideias, vamos fazer isto, a visão, etc., mas depois e dou a energia do pontapé de saída. E sou o connector. E então e este espírito também é de realce, e espero que nós continuemos durante muitos anos, mas é um espírito que não é comum em Portugal. Não é verdade. comum em Portugal. É muito difícil. Eu, inclusive, em 8 de maio de 2021, eu reuni todos temos que os grandes players do marketing digital em Portugal. Paulo Faustino, o Marco Gouveia, o Frederico Carvalho, enfim, todos os nomes que estavam aí pelo menos na berra, eu reuni-os todos em Coimbra. Convidei-os para um dia de encontro para partilhar o que eu estava a fazer, partilharmos todos, porque eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu até 2021, digamos que era um underdog. Fazia as minhas coisas, não queria saber do que é que as outras pessoas faziam. Quando eu via um anúncio de alguém, eu dizia, não é para mim, dizia, não é relevante. E ainda hoje em dia faço isso, para não ter, para não, para não cair na esparrela de eventualmente copiar sem querer, ok? Uhum. E eu convidei-os, então eles vieram todos. Eu paguei o dia todo, paguei o almoço, jantar, etc. Paguei tudo. E o objetivo foi esse. A primeira frase que eu disse a eles foi: pessoal, nós podemos andar aqui a falar mal uns dos outros, e podemos andar aqui a discutir a fatia da pizza, ou podemos fazer crescer a pizza. Eu quero crescer a pizza. E então foi assim que muitos deles nem sequer faziam eventos, ok? A seguir muitos deles começaram a fazer eventos, como o Roberto Cortês, de que eu gosto muito, enfim, e outras pessoas. E realmente as coisas começaram a crescer, mas mesmo assim, esse foi um primeiro empurrão que eu dei. Estava lá o João Cortinhas também. Esse empurrão que eu dei foi no sentido de nós conhecermos e nós começámos a falar. E nós, de certa maneira, começámos a montar o panorama português. E, portanto, foi um primeiro ensaio. Com resultados incríveis. Ricardo, mas eu tenho aqui uma questão para ti e eu e acho que toda a nossa audiência estás a falar aqui ao nível e reiterando o que o Ruben disse, quem não conhece, ir ver estes nomes e ver o Mastermind aqui, partilhar, ver as coisas que acho que é importante também e também é aqui o papel da Fórmula, fazer esta junção convidados, nós Fazer ferramentas de trazer crescimento. ferramentas, isso mesmo, a todos os níveis, mas tu estás a falar num nível Champions, ou seja, Champions League, que é tu próprio foste fazendo estes masterminds ou mini masterminds ao longo da tua vida, quando juntaste aqui os especialistas de marketing, quando os quiseres conhecer, mas dás uma dica, ou aqui até para nós próprios que estamos nesta fase de crescimento do projeto, de criação de comunidade, achas que essa comunidade deve ser sempre criada por ti ou que deve ser procurada? Porquê? Aqui um termo, porque é que é a minha pergunta, a ver se eu consigo chegar aqui ao cerne. Temos que encontrar o best balance entre tempo gasto, retorno inicial para conseguirmos escalar uma coisa. E neste early stage ou mid-level stage, achas que é bom nós procurarmos, é bom nós criarmos, qual é que é aqui a tua visão que pode ser aplicada nestes níveis? Sim, olha, aquilo que vocês estão a fazer hoje em dia é algo que nós chamamos de transferência de autoridade. Ou seja, vocês convidam alguém que seja uma referência ou que seja conhecido numa determinada área, e quando vem aqui, vocês falam, etc. E de certo modo há uma transferência de autoridade. E o que acontece é a audiência que a pessoa conhece, à partida nós partilhamos, dizemos sempre que tivemos, e isso há uma transferência de pessoas que não vos conhecem para pessoas que vos conhecem. E isso é uma estratégia
é uma estratégia boa. Ou seja, vocês aí o que estão a fazer é, no fundo, a crescer na base de outras pessoas de outras comunidades. E está tudo bem, nada errado, nada errado. A pergunta é muito boa, não tem uma resposta é assim ou assado, porque Claro. ambas as escolhas são boas e até pode-se fazer um trade-off. Pode-se fazer um pouco deste efeito de procurar outras comunidades que se anexem no fundo e construam a vossa, como também vocês construírem a vossa. Eu sou a favor que nós devemos construir um bocadinho a nossa. Porquê? Porque quando nós construímos uma comunidade, há pessoas que são core da comunidade. Tá, começa-se a criar, digamos, que uma espinha dorsal. É um bocadinho mais como as equipas de futebol. A equipa de futebol pode ser 11 pessoas, mas há ali 3 ou 4 que são a espinha dorsal da equipa. E nas comunidades acontece exatamente a mesma coisa. A comunidade tem a pessoa que faz parte da comunidade, bom, gosta de estar lá, não é? Há a pessoa que está lá porque gosta da festa, gosta de contactos, seja o que for, mas há aquelas pessoas que dão o litro e que são os embaixadores e que estão sempre na frente e estão sempre... E esses nós queremos ter, como é óbvio, na comunidade, queremos incentivar e queremos premiar, e muitas vezes esses nascem do facto de terem feito algo ou terem sido ajudados em algo que nós fizemos e eles tornaram-se gratos. Tornaram-se gratos e, portanto, querem devolver, no fundo, essa gratidão. É o tal princípio da reciprocidade, que nós falamos muito em marketing, não é? E, portanto, quando essa comunidade é construída na base da reciprocidade, por termos acrescentado algo na pessoa, as comunidades começam a crescer naturalmente. E depois o facto de vocês partilharem conteúdo que seja bom e que as pessoas se identifiquem, é óbvio que isso vai criar goodwill, não é? Vai criar. Acho que todos nós conhecemos o Alex Hormozi, ok? O Alex, que vive em Las Vegas, eu vou estar com ele agora dentro de mais ou menos 2 meses. O Alex por já ele produz conteúdo como se não houvesse amanhã, não é? Porque hoje em dia ele tem a mulher, que é a Leila, que trata tudo o que é o trabalho chato da organização da empresa, etc, e ele está muito dedicado ao conteúdo. E na forma como ele está a criar o conteúdo, na forma como ele partilha tudo o que sabe, é óbvio que tem construído muito ele e muita comunidade à volta dele, não é? À toa que ele faz um lançamento do livro e vende 500 mil livros, não é? E portanto, há estas duas maneiras, ou 2 ou 3 maneiras de construir comunidade, não é? Ou seja, à volta de um produto, ou algo que nós contribuímos, à volta de conteúdo e através de pessoas que nós trazemos. Eu não sei se vocês conhecem uma pessoa, que agora tive uma branca, não me lembro do nome dele, mas ele é muito conhecido no Instagram. Ele construiu uma base de 10 milhões de seguidores e o que ele faz, a forma como ele construiu, ele vai na rua, quando vê alguém que acha que é rico, ele chega lá e pergunta como é que fez 1 milhão. Como é que como é que chegaste lá? O que é que tu fazes normalmente? Exatamente. Eu ainda não o conheço, porque a maior parte, há muitos daqueles entrevistados que ele tem, o Marion Gold, etc, eu conheço pessoalmente, mas ele ainda não o conheço. Mas ele, que é um rapaz novo, tem 23 anos, teve uma forma brilhante, okay? Uma forma brilhante, ou seja, se ele tiver a entrevistar bilionários, é óbvio que ele sofre no bom sentido dessa transferência de autoridade e torna-se mais fácil construir a comunidade que ele tem construído. Eu acho que ele até tem um infoproduto, não é? Que ele Então, não, ele tem um membership. Ele tem um membership de School of Mentors, se não estou em acho erro. que é isso. Acho que eu... School of Mentors. E pronto, e então ele, no fundo, teve ali uma série de entrevistas que fez. Algumas entrevistas ele puxou para fazer entrevistas maiores, em que transformou-os, no fundo, em masterclasses, e esses conteúdos estão dentro do membership. E vendo membership não é caro, não é caro, mas mesmo assim já tem, salvo erro, 3 milhões de dólares por ano construído de membership. E um ARR interessante. E o mais interessante é que ele faz aquilo. O mais interessante do comportamento humano é que só precisas entrevistar o primeiro bilionário. Porque a partir do momento que entrevistas o primeiro bilionário, os outros vão querer. Exatamente. E portanto, ele naturalmente, às vezes já aborda pessoas, as pessoas já sabem quem ele é. Yeah. E portanto, esta construção da comunidade, eu entendo aquilo que estavas a dizer, que é ok, o trade-off de construir de forma mais rápida, etc. Há uma coisa que, se me permitem dizer uma coisa que fruto da idade, é que a paciência é uma coisa muito boa. E se me dissessem isto quando eu tinha 20 ou 30 anos, eu dizia, vai dar uma volta porque não tenho tempo para ti. Okay? Mas a verdade é que hoje em dia já digo isso. Hoje em dia digo, epá, eu se falasse com o Ricardo
quando tinha 20 anos, eu dizia: Ricardo, tem paciência, ok? Tem um bocadinho de paciência, não aceleres as coisas, porque há realmente, costumo dizer a brincar que uma mulher leva 9 meses a ter um filho, em um parto normal. Se nós juntarmos 9 mulheres, o filho não nasce no mês, Eu ok? gosto muito dessa frase, é verdade, é verdade. Yeah. Portanto, tem um processo, há um processo. Mas eu ainda vou mais longe, Ricardo. E desculpa lá aqui estar a ser Força, insistente, força. porque para te explicar, e isto, pá, isto é uma aula ao vivo e quem vai ouvir isto vai adorar e até para nós é uma aula. Para te explicar, ou seja, tanto eu como o Ruben, nós estamos aqui de uma base de engenharia, especialistas na área, mestres, doutorado, etc. Mais, ou seja, temos uma comunidade, a parte técnica ou científica ou industrial, muito cimentada, muito segmentada e que estamos num nível bastante. Conseguimos trocar ideias com pessoas desta área mais ou menos na mesma segmentação. Quando criamos a fórmula traz marketing, traz empreendedorismo, traz gestão, traz todas essas coisas. E a minha questão que eu te estava a colocar era, não era tanto na criação de comunidade fórmula, era na integração Bruno e Ruben em comunidades que nos possam potenciar, não ao nível de, olha, vamos atingir isto ou aquilo, mas de aprender. Porquê? Porque nós estamos com tanta diversidade no projeto em si, estamos com tanto input, com Sim. tanta informação boa, com tanta coisa distinta desde políticos como eu disse, marketing, e isto às vezes pensas assim, ok, nós no nosso dia a dia estamos na nossa bolha de uma comunidade em que falamos com donos de empresas, líderes, CEOs, etc. Mas depois, ao transparecer isto para a comunidade, para transformar em ferramentas, criar sim a comunidade para as pessoas, é o que nós estamos a fazer, nós frequentarmos outras comunidades, se calhar fora da Sim. nossa bolha, era essa a minha procura. Ou seja, quando eu Ok, disse esse trade-off, essa já rapidez percebi, não era tanto nessa criação. Desculpa já ter-te percebi, já percebi. interrompido, mas era para balizar melhor aqui Não, não, mas a... faz sentido o que estavas a dizer, que é, e a forma de fazer isso é através de masterminds, é através de estar junto de pessoas, como a gente costuma dizer, não somos o mais inteligente da mesa, não é? Estamos dentro desse tipo de ambientes, estamos nesse tipo Ok, de ambientes. boa. Se vocês estão agora neste negócio e estão a faturar 500 mil, 1 milhão, é estar ao pé de pessoas que faturam 5 milhões, 10 milhões, 3, porque Yeah. isto às vezes a gente parece que é demasiado fútil em estar a falar de números, mas a verdade é que a forma como as pessoas pensam é diferente. Pois é. Eu, quando conheci os primeiros dois bilionários, conheci em 2010, 2011, eu fiquei estúpido. Foi a primeira pancada que eu sofri na minha cabeça a dizer: caramba, eles têm uma cabeça, duas pernas, dois braços, E são 24 iguais. horas. 24 horas são iguais, portanto, eles falavam de forma diferente, encaravam o tempo de forma diferente, um, os negócios de forma diferente, o dizer não de forma diferente. Ou seja, estarmos à volta dessas pessoas é o que nos faz. E há um certo contágio. A questão é que há um certo contágio. Nós começamos a ser contagiados por isto. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer há bocado de agora nós estamos a pensar em 1 bilhão. É porque é um contágio, não é? É um contágio. Será que alguma vez vamos lá chegar? Não faço a mínima ideia. Mas só o efeito de termos isso e estarmos numa jornada com outras pessoas que entendem a mesma coisa e que estamos todos nessa direção, faz-nos sentir de forma diferente. Portanto, o meu conselho seria mesmo juntarem-se a comunidades, juntarem-se a masterminds deste género e, sobretudo, também, se vocês querem fazer um determinado caminho, juntarem-se a pessoas que tenham feito esse caminho, porque é a forma mais rápida. É a forma mais rápida. Obrigado. E isso, volto a dizer, os meus primeiros 10 anos de empreendedor, eu fui um burro completo, não ter feito aquilo que eu tinha feito nas artes marciais, que era seguir alguém que já tinha tido resultados. Yeah. E portanto, nos meus primeiros 10 anos eu achei que não, eu faço sozinho, eu faço, eu aconteço, etc. Conclusão. Fiz muito erro, fiz muita burrada, Demoraste perdi muito. muito dinheiro, noites mal dormidas, desnecessariamente, quando alguém podia ter dado o caminho. Há um livro que eu aconselho, que não tenho aqui, que é Who, Not How, do David Sullivan. Que é Ok. precisamente quando nós Conheço. estamos a fazer algo, é perguntar quem é que faz e não como se faz. Quem é que já faz? Incrível. Em vez do como, ok? Porque o como, se calhar, vai demorar muito tempo e não é a nossa área de gênio, ok? Yeah. E o quem vai-nos resolver muita coisa. Muito bom. Ricardo, eu tenho só de fazer uma observação. Tu no início e antes de começarmos a gravar,
as pessoas não ouviram esta parte, mas eu perguntei-te se já tinhas tido a oportunidade de ouvir algum episódio e tu tinhas dito que não tinhas conseguido ouvir nenhum, ou tinhas começado e não tinhas conseguido ouvir. E é curioso que tu, ao longo do episódio, e para quem já ouve a Fórmula do Sucesso há algum tempo, sabe mais ou menos as perguntas core que nós temos. E tu foste dando as respostas a essas perguntas que nós nem conseguimos fazer. Uma das perguntas que nós costumamos fazer é: o que é que dirias ao Ricardo que começou esta jornada? Tu puxaste essa pergunta sem sequer saber. A seguir, eu ia-te perguntar que livro é que tu recomendarias a quem nos ouve, e tu vais e recomendas um livro. E eu agora tenho aqui outra questão para te fazer, que não tem nada a ver com as perguntas core do episódio, mas é: fala-nos sobre essa camisola que tens, com uma frase que já é uma camisola também conhecida, mas tem uma frase também associada ao teu trabalho. E gostava que explicasses aqui um bocadinho o intuito dessa comunicação. Sim. Bom, a camisola, para quem está a ouvir e não está a ver, eu não vendo produtos, eu vendo resultados. E foi uma camisola que ficou muito conhecida a partir de 2019, mais ou menos 2019, que eu comecei a fazer este slogan. É porque muita gente, agora felizmente menos, mas muita gente foca-se demasiado nos produtos, demasiado nas características, demasiado às vezes também no ego. E os resultados é que nos definem tudo. Os resultados é que vão dizer se realmente somos bons ou somos menos bons. O Cristiano Ronaldo é quem é pelos seus resultados. Pelos seus resultados, ponto final, parágrafo. É uma pessoa que está na minha lista para conhecer. Não pelo jogador, mas pela personalidade, pela forma como ele aos 40 anos tem a motivação que tem, quando a maior parte dos jogadores aos 40 anos já arrumaram as botas. E a disciplina que ele mantém. Eu acho que é mesmo por tudo, é o pack completo da pessoa que é inspirador. Completamente. É mesmo alucinante. E isso vem dos resultados, ou seja, ninguém pode dizer, o Ronaldo não sei o quê. Não, tem resultados, ponto final, parágrafo. E seja em marketing, seja nas empresas, seja o que for, os resultados definem-nos, porque as pessoas vão nos ouvir mais ou menos, muitas vezes pelos resultados, porque frequentemente, e é interessante, no outro dia eu estava a ouvir um podcast com o MrBeast, com o maior youtuber. O youtuber. O youtuber, exatamente. E ele dizia uma coisa que eu achei muito interessante e identifiquei-me claramente, que foi as mesmas coisas que lhe chamavam maluco antes de ter sucesso, são as mesmas coisas que ele hoje faz e que as pessoas acham que ele é um gênio. E, portanto, há uma linha muito ténue, realmente, entre a maluquice e entre a loucura, etc., versus o êxito. Há aqui uma linha sempre muito ténue, não é? Quando a gente faz, somos os maiores. Quando não fazemos, eu avisei-te, eu disse que era assim. E, portanto, isso é daquelas coisas que vai acontecer. Mas, independentemente dessas coisas todas, da forma como a gente faz, ou como não faz, se a pessoa gosta mais ou menos, mais uma vez, o resultado vai definir. E quanto mais resultado nós tivermos, tem dois efeitos muito importantes. Primeiro, aumentar a nossa autoconfiança. E a autoconfiança é o ativo mais importante de qualquer empreendedor. Porque a partir do momento que nós perdemos a autoconfiança, nós passamos a decidir mal, fazemos coisas erradas e é o princípio do fim. Por isso, a autoconfiança é daquelas coisas que nós temos de proteger. E por isso, qualquer ruído que nos dê cabo um bocadinho daquilo que se passa entre as orelhas, nós temos que isolar. Por isso é que eu disse há bocado que às vezes estou na bolha, que é precisamente isolar o ruído. Porque é muito fácil nós termos 99 pessoas que falam muito bem de nós e o Johnny Bigode de pilinha pequena @yahoo.com fala mal de nós, ok? E de repente nós focamos naquela pessoa que fala mal de nós e não nas 99 pessoas que falam bem. Verdade. Isso acontece muitas vezes, eu vejo muitas pessoas a acontecer isso. Felizmente ou infelizmente, eu quando tinha 9 anos sofri muito bullying, ok? O cabelo começou-me a cair, etc. Nos anos 80 não era uma coisa muito cool, e hoje em dia é, mas isso aconteceu. E isso deu uma, digamos que uma pele muito grossa que me permite brincar muito com isso e picar e às vezes estimular. Estou a fugir um bocadinho da pergunta, mas só um dos vídeos. Um dos vídeos que mais nos dá audiência para fazermos remarketing e mais dá e tem dado também mais seguidores é precisamente um vídeo em que eu tenho muitos haters, né? Em que eu tenho muitas pessoas que vão lá falar mal, porque eu começo por dizer mesmo que as pessoas chamam-me Voldemort, que chamam isto ou que chamam aquilo, etc, etc. E as pessoas depois em baixo começam a dizer sim, é verdade, blá, 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 blá.
estão a ajudar o algoritmo, ótimo, Aumenta o engagement, não é? exatamente, ótimo, mas e as pessoas muitas vezes não entendem a estratégia que está por trás. E isto tem a ver mais uma vez com resultados, que é nós percebemos como é que chegamos a esses resultados. Mas mais do que os resultados, porque a t-shirt não dava para isto, é o obter o resultado do resultado. Que o resultado do resultado é aquilo que nós procuramos, que eu procuro, por exemplo, nos nossos empreendedores. É o resultado do resultado. E o que é o resultado do resultado? O resultado pode ser eles faturarem mais. Mas o resultado do resultado pode ser eles passarem a ter tempo para estarem com os filhos deles. Yeah. Passarem a comprar a casa que sempre sonharam para a mãe. Esse é que é o resultado do resultado. E é isso que nós ambicionamos. E esse é que é sempre o nosso objetivo. E, portanto, sempre que eu faço algo, ok, como é que a gente pode tirar o máximo resultado? E há uma coisa que nós somos obcecados, eu mais a minha equipa, que é como é que nós fazemos com que, quando alguém entra na nossa mentoria, no nosso programa KDF, ou seja o que for, como é que nós podemos fazer com que ela tenha o resultado o mais rápido possível? Desde o dia zero. A pessoa entrou e ouviu pelo menos uma coisa e essa coisa faça logo a diferença. E isso é que tem sido, digamos, uma obsessão nossa. E por isso é que esta t-shirt diz isto, porque realmente é mesmo, mesmo importante. Porque alguém que nos dá dinheiro aumenta a nossa responsabilidade, como é óbvio, não é? Alguém mete 5 mil euros, 6 mil euros, 10 mil euros nas nossas mãos, aumenta o nosso grau de responsabilidade. E está-nos a colocar, e às vezes nós, quando descobrimos, normalmente devolvemos o dinheiro. Mas às vezes há pessoas que fazem as tripas de coração para pagar. E muitas dessas pessoas vêm com aquilo que nós chamamos de um super impulsionador, que tem que dar certo. E felizmente é que as pessoas que a gente tem visto têm dado certo. Mais uma vez, não aconselho ninguém a fazer isto, mas quando nós descobrimos, depois elas contam-nos a história, que fizeram isto e que aconteceram e que tiveram que vender aquilo e faram mal, mas que sabiam que era aquilo, mas deram tudo o que tinham e começaram a ter resultados. Pai, são essas histórias que depois nos alimentam a fazer mais do que aquilo que fazemos. E portanto, resultados é o ponto-chave. A mim não me interessa. Quando alguém fala, pode falar muito bem, pode falar muito bem. A seguir, a minha pergunta vai ser sempre resultados. Mostra-me lá como é que fazes. Yeah. Incrível, incrível. E deve ser uma sensação ao final do dia saberes que impactaste a vida de alguém com resultados, ou seja, que contribuíste para uma vida positiva de alguma forma, independentemente daquilo que tenha sido. Acho que além da responsabilidade também é um sentimento de gratidão gigante. E a parte dos haters, eu acho que os haters também é a medição, ou seja, é o KPI que te diz a dimensão da tua comunidade. Por exemplo, nós aqui na Fórmula do Sucesso ainda somos pequeninos, portanto ainda não temos haters. Então só quando tu realmente passas aquela linha tangível de seres grande é que Já aparece. começam a Há aparecer. dois níveis. Há dois níveis. Há dois níveis. Já aparecem os não gostos às vezes no YouTube. Não, mas não gosto é diferente de ser hater. Eu não gosto Mas há dois níveis. Há dois níveis. Exatamente. Há dois níveis. O primeiro nível é ter o hater. O segundo nível é começarem a copiar. Ok? Portanto, há esses dois níveis. Pois é, o que tu fazes, né? Tipo, Sim. os projetos, ideias, Hoje em dia já vejo muita gente que faz coisas que me copiou e está tudo bem, não tem problema nenhum. Por exemplo, vou-vos dar uma palavra, por exemplo, e depois há aquelas palavras que nós começamos a colocar no mercado e depois as pessoas começam a utilizar e também, ótimo, que é bom, mas é preciso perceber a origem. Por exemplo, ninguém em Portugal chamava pré-empreendedor. Eu fui a primeira pessoa a chamar pré-empreendedor. Não havia pessoa nenhuma, na altura quando eu comecei, porque as pessoas falavam sempre... a pessoa quer ser empreendedor, mas não havia uma figura que se chamasse a isso. Eu comecei a utilizar a expressão pré-empreendedor. E hoje em dia muitas pessoas utilizam essa expressão. Por isso é natural que isso comece a acontecer. É natural que isso comece a acontecer. É o ciclo da influência a aumentar. E por isso o segundo nível é muitas vezes a cópia. E a cópia depende. Porque quando alguém faz uma cópia, mas dá o crédito, minimiza, porque todos nós em algum momento copiamos alguém. Okay? Todos nós. Não há Nem que seja volta. um combo de cópias, ou seja, nós somos um combo de Nós cópias acabamos pequeninas. Exatamente. Nós amplificamos aquilo que nos chega. Exatamente, isso vai acontecer, isso acontece, né? E ainda para mais que temos pais e portanto também copiamos alguma coisa. Mas é importante, depois há um limiar, como é óbvio, de integridade. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi ao Brasil, teve uma mentoria, aprendeu e hoje em dia dá uma série de formações utilizando o mesmo material que recebeu no Brasil, dá hoje formações, ganha dinheiro com isso e pronto.
e não aplica nada daquilo que faz. Portanto, foi um autêntico papagaio, que é aprende de um lado, ensina do outro, mas não aplica nada. E isso é que me dá, às vezes, a volta ao estômago. Olha, e chegamos assim à fase final, Ricardo. Acho que foi um episódio brutal. Foi um gosto falar contigo. Partilhaste aqui de coração aberto todas estas temáticas e nós aqui nesta fase final fazemos uma coisa que é a tua fórmula do sucesso. Ou seja, ainda bem que não viste nenhum episódio, porque agora nós entramos na fase em que, ok, falámos com a pessoa durante uma hora, absorvemos, aprendemos, partilhámos e agora chegamos à fase e o Ruben é o responsável sempre por esta parte e eu acrescentar quando acho que é necessário e o convidado também de fazer a fórmula de sucesso do Ricardo que temos à nossa frente. Durante o episódio eu fiz algumas perguntas ao Ricardo e ele respondeu sempre de forma assertiva e objetiva. E eu acho que a fórmula do sucesso podia ser aqui um conjunto de termos de uma equação gigante, um comboio com funções logarítmicas e até exponenciais, mas eu vou fazer a fórmula do sucesso do Ricardo de uma forma muito simples, que é a fórmula do sucesso aqui, claramente que é foco mais energia. Não sei se já perceberam durante o episódio onde é que vem esta equação, mas é claramente, para já, energia. Eu não quero dizer só a energia de aplicação para transformar uma ação em resultados, quero também dizer a energia que tu tens e que partilhas aqui connosco. Além da energia, podíamos classificar como energia potencial, aquela que tu aplicas para gerar uma ação. Eu quero dizer a energia também, a energia que sentes, a energia que transmites e esta energia que abraçou aqui durante uma hora. Olha, por falar em energia, temos aqui mais uma presença no podcast como a energia. Depois vou-vos contar só mais uma curiosidade. E o Tchau, foco. tchau. O foco aparece precisamente por saberes onde aplicar esses vários tipos de energia. No final ela é só uma, mas é saberes realmente onde é que ela pode ser aplicada. E nesta conversa, Ricardo, isto foi também para nós uma conversa de aumentar a nossa energia. Trouxeste aqui muitos pontos positivos do ponto de vista do projeto, muitos pontos positivos do ponto de vista pessoal. Para quem nos ouve, saiu daqui inspirado, sem ponta de dúvida. Ou seja, a inspiração não é suficiente, mas pelo menos é um começo de alguma coisa. Não sei se queres Olha, já agora deixa-me só acrescentar uma frase que nos guia sempre, porque há bocado estávamos a falar de comunidades, e as comunidades são feitas de rituais, de frases, de coisas que nós colocamos. É uma frase que eu utilizo desde sempre e que aprendi com um mestre japonês, que é impossível vencer alguém que não desiste. E, portanto, desde que a gente não desista... tão bom. E assim fechamos em Muito grande. bom. Mas Muito obrigado. conta essa Já- história. Conta essa já história agora- que tens. ia contar aqui uma história muito rápida, que é, vocês viram os meus dois filhos, eles são gêmeos, e ela chama-se Alice Kimi e ele chama-se Dinis Kimi. Ora, eles... Kimi são palavras japonesas. E eu consegui que se registassem e ficassem registados também no nome deles. E Kimi quer dizer mulher que se destaca e Kime quer dizer força e determinação. E portanto, e ambos o Ki significa energia. Ou seja, eu transportei também um bocadinho para eles. E portanto, eles um dia, mais tarde, vão pensar que o pai era um gênio ou era um palermo. Portanto, é um dos dois. Mas como o pai teve resultados, vai ser conotado como um Um gênio. gênio. Nunca se sabe, nunca se sabe. Isto com as crianças nunca se sabe. Ricardo, obrigado. E obrigado a todos Obrigado. que ouviram. Mais uma forma de Obrigado. sucesso. Até à próxima. Um abraço.